Hoje nós vamos falar sobre o novo marco do licenciamento ambiental no Brasil. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma dinâmica aqui, um bate-papo. Tem muita coisa para passar para vocês sobre o que diz respeito à aprovação do projeto de lei 2159 de 2021, né? Que trata sobre o novo marco do licenciamento ambiental no Brasil e já veio com várias mudanças e vai vir novas mudanças. Então, eu fiz um resumo para a gente tentar passar para vocês de uma forma dinâmica os pontos mais importantes, tá? Então, primeiro, falando sobre o projeto de lei, que ele é o número 2159 de 2021, então você vê, já vinha há 4 anos sendo discutido esse tema na Câmara dos Deputados e no Senado, e chegou ao presidente da República, e dessa forma o presidente ele vetou 63 trechos do projeto de lei, tá? Dessa forma, esse projeto de lei, ele veio primeiramente com a lei 15090, de 8 de agosto de 2025, e posteriormente essa lei 15090, ela já teve uma alteração no mesmo dia, alterando o seu número. Então hoje a lei que realmente dispõe sobre licenciamento ambiental, esse novo marco, é a Lei 15190, de 8 de agosto de 2025. Então, esse já é um primeiro ponto aí que a gente precisa esclarecer para vocês sobre essa mudança no mesmo dia. Então, houve um erro ali na divulgação, na publicação da Lei do Licenciamento Ambiental. Tá? Então, de 15090, nós temos a 15190. Essa é a lei que hoje está válida, né? É a lei que hoje realmente as empresas precisam cumprir. Tá? É claro, observando o prazo dela de 6 meses de vacância, que é quando realmente ela vai ser exigida. Retirando o LAI, que é o licenciamento ambiental especial, que o governo emitiu, né, publicou também a medida provisória 1308 de 8 de agosto de 25. Então vocês veem que tudo foi no dia 8, as publicações de agosto. E no que diz respeito à licença especial, o governo já publicou uma medida provisória tratando esse assunto já de forma imediata, a entrada em vigor desse trecho da lei. Então, ele antecipou já no que diz respeito à obrigatoriedade da licença ambiental especial. Tá? Então, consegui fazer um resumo sobre as publicações, como essas legislações tornaram-se aplicáveis, publicadas em jornal, a sua divulgação. Então, posterior, agora nós vamos entrar nos pontos que o presidente vetou. Tá? Então, a gente fez aqui esse resumo. Então, foram 63 trechos vetados, né? E o que a gente observou? Que essas decisões, foram 4 diretrizes principais que fizeram o presidente vetar esses pontos dentro dos projetos de lei que veio aí a se tornar essa lei 15190. Primeiro, ele quis garantir a integridade do processo do licenciamento. 2, seria garantir, assegurar o direito dos povos indígenas e quilombolas. Ele também quis dar a segurança jurídica aos empreendimentos e investidores. Tá? E para finalizar, a inovação que tomem o licenciamento ambiental mais ágil.
Então vocês vão observar que agora a gente possui datas, prazos que o órgão ambiental precisa cumprir durante esse processo da licença. Desta forma, o empreendimento ele consegue ter uma previsão legal do prazo que vai durar o processo dele de licenciamento. Antigamente a gente tinha prazos aí passando de 2 anos, 3 anos, então agora a empresa ela sabe o período que o órgão ambiental tem para poder emitir, deferir ou indeferir o processo dele de licenciamento ambiental. E nós observamos que o próprio governo observou, né, vocês viram todas essas mudanças, 2 leis ali no mesmo dia publicadas devido a número, medida provisória, mas o próprio governo, após todas essas mudanças, ele ainda observou que seria necessário enviar um novo PL, um novo projeto de lei para a Câmara novamente, para ser votado de forma em urgência, para também definir alguns pontos nessa lei que foi aprovada, para tentar desmistificar, facilitar ali o entendimento de alguns pontos, tá? Então, esse projeto de lei vai ser encaminhado para estar ajudando a definir. E quais são esses pontos que a gente amarrou aqui? Seriam ajustes necessários para evitar lacunas regulatórias de insegurança jurídica, e o outro, questão de unificar normas dispersas em um marco regulatório único. Desta forma, você já analisa que vai vir uma nova legislação para melhorar esse entendimento que ficou da lei, que pode haver ali uma insegurança jurídica, assim como assim como unificar algumas regulamentações que ficaram ali dispersas nesse marco regulatório, tá? A gente já falou sobre a medida provisória, que fala sobre o LAI. Então, o LAI é o licença especial, licença ambiental especial. E o que o governo quis com isso? Ele quis dar celeridade a processos que ele considera importantes para o Brasil. Então, existem hoje projetos nessa fase de licenciamento que o governo, existe um conselho, e com essa lei ele consegue disponibilizar pessoas somente para licenciar esse pacote de atividades especiais, tá? Então, o governo já emitiu essa medida provisória para não esperar 6 meses e essa equipe já debruçar em cima desses processos e já ir ali deferindo, indeferindo, gerando pendências, solicitando mais documentações necessárias para esse tipo de licença e já dar a celeridade necessária para essa emissão desse tipo de licenciamento ambiental especial, tá? O que esses vetos do presidente eles trazem realmente como fundamento? Primeiro, questões de interesse público, a proteção constitucional do meio ambiente, o respeito ao sistema federativo e a repartição de competências, tá bom? Então seria, hoje você tem o município, o estado, a União ali que legisla, então o governo federal ele quer trazer ali um sistema definido, né, dessa repartição de competências. E aí agora nós vamos entrar, nós separamos aqui 9 vetos do presidente que nós consideramos importantes para passar para vocês. E o primeiro aqui é sobre o LAC, tá? Que é a restrição da licença por adesão e compromisso, apenas para empreendimentos de baixo potencial poluidor. Então isso aí foi, né, um debate muito grande quando veio o projeto de lei da Câmara e do Senado, que eles tinham incluído ali o licenciamento das atividades de médio impacto,
Para vocês terem uma noção do que é o médio impacto, a barragem de Brumadinho, que houve aquele acidente ambiental enorme, tanto ambiental como várias pessoas ali perderam suas vidas, né, com aquele acidente, aquele local era de médio impacto ambiental. Então você imagina você licenciar um tipo de atividade dessa. Então eles tiraram o médio e ficou somente o baixo impacto poluidor, tá? Então hoje o LAC, que seria a licença por adesão e compromisso, somente para atividades de baixo impacto ambiental, tá? Então primeiro veto aí para vocês saberem. O segundo, assegurar que os entes federativos respeitem padrões nacionais e critérios e procedimentos. O que o veto quer com isso? Né? Com o texto original, outros entes federativos, estados, municípios que legislam, eles não estavam com um padrão. Isso é uma coisa que vai vir no próximo projeto de lei que está indo com urgência para ser votado, que é definir esse padrão para esses órgãos estaduais, municipais. Por quê? Porque se pensou que determinado estado pode realizar uma competição antiambiental. Então, essa descentralização sem um padrão vindo do governo federal poderia gerar ali quase que um leilão, né? Então, o estado, no meu estado aqui o processo é mais brando, aquele lá é mais rígido. Então, quando você vem um padrão, não existe mais isso. Essa é a regra, esse é o procedimento e precisa ser seguido para essas determinadas licenças passíveis ali, principalmente do LAC, que seria de baixo impacto ambiental. Então, na maioria das vezes, pode ser o estado, o município ali que vai licenciar. Então, ele precisa ter um padrão para seguir e não gerar esse leilão aí antiambiental, em vez de ajudar, pode prejudicar esse licenciamento das atividades de baixo impacto, tá? Então, mais um veto que a gente passou, seria o segundo. O terceiro foi no que diz respeito à preservação da Mata Atlântica. Então, o veto ele vem impedir a retirada do regime de proteção especial previsto na Lei da Mata Atlântica, em relação à supressão da floresta nativa, tá ok? Então, hoje, a Mata Atlântica ela é um patrimônio nacional. Hoje nós temos 24% da sua vegetação nativa remanescente. Então, a legislação ela vem para proteger mais ainda a Mata Atlântica. Então, no projeto de lei, estava mais branda essa questão da proteção da Mata Atlântica. Vamos para o quarto veto, que é a proteção e direitos dos povos indígenas e quilombolas. Então, com o projeto de lei, o que estava acontecendo? Então, instituições que ajudam ali na proteção desses povos, por exemplo, a FUNAI, Projeto Palmares, eles estariam de fora de serem ouvidos num processo de licenciamento de áreas que possuem esses povos instalados ali, né, que ocupam essas áreas. Então, com o veto, essas instituições, elas precisam sim ser ouvidas, né, durante esse processo. Então, mais um ponto de veto no que diz respeito aos povos quilombolas e indígenas, tá ok? Nós vamos aqui agora para o quinto veto, que seria a dispensa de análise do cadastro ambiental rural.
tá? Então, antes, o texto do projeto de lei estava falando que as empresas que tinham dado entrada no CAR, elas estavam dispensadas do licenciamento ambiental. Então, o que o veto trouxe? Não é só você dar entrada. O órgão ambiental precisa ter analisado o seu processo de CAR. Eles entendem que, feito essa análise, o técnico responsável ali pela avaliação, ele já vai estar passando recomendações, exigências, condicionantes para aquele proprietário daquela atividade rural, e com isso aí sim se dispensa o licenciamento ambiental. Então, somente após o CAR ter sido analisado e não somente dado entrada. Então, esse é mais um veto que a gente observa, tá? O sexto veto é no que diz respeito às condicionantes ambientais e medidas compensatórias para impactos indiretos e diretos. Então, o que o governo quis com isso? Que as medidas compensatórias elas não sejam realizadas somente para os impactos diretos e que se observe os indiretos também. O projeto de lei ele previa somente a compensação para os diretos. E aí, com o veto, agora os diretos e indiretos terão que ser analisados e compensados, tá? O sexto seria a proteção de unidades de conservação, tá? Então, a mesma coisa ali, mais ou menos parecida com os povos quilombolas e indígenas, seriam os órgãos competentes que asseguram as unidades de conservação também serem ouvidos durante o processo de licenciamento dessas áreas, né? Empreendimentos que tenham essas áreas ali sendo passíveis de licenciamento ambiental. Então, no projeto de lei, essas instituições, entidades não seriam ouvidas e com o veto agora elas são obrigadas a serem ouvidas. Elas precisam fazer parte, né, serem partes atuantes desse processo de licenciamento ambiental de empreendimentos que possuem unidades de conservação. Oitavo veto, que é a manutenção da LAI, tá? Que é o que a gente falou, que é a licença ambiental especial. Só que o que foi vetado? A questão do licenciamento monofásico. E o que é o monofásico? Era todo o processo de licenciamento ser deferido já em uma única licença. Então, isso aí que foi vetado, tá? Não vai mais existir uma única licença. Então, vai ter que seguir o processo dos tipos de licenciamento ambiental que o empreendimento está na fase necessária dele, tá? E qual é o ponto principal que a gente amarrou sobre essa questão do monofásico? A insegurança jurídica. Então, quando você não passa por todas as fases do licenciamento, né, você tem ali licença prévia, você tem licença de instalação, licença de operação, a gente acaba tendo uma insegurança jurídica lá na frente, tá? Então, esse foi um ponto principal que foi vetado o licenciamento monofásico do licenciamento ambiental especial. Nono veto, tá? Seria a manutenção da responsabilidade de instituições financeiras na concessão de crédito. Então, no projeto de lei, as instituições financeiras, né, que ajudam ali com crédito a empreendimentos que estão no processo de licenciamento, elas estavam fora, digamos assim, de uma corresponsabilidade no caso de algum sinistro, algum impacto ambiental, e ela está financiando aquele projeto. Então, ela agora faz parte desse processo e há a obrigatoriedade dela checar, de exigir o licenciamento ambiental daquele empreendimento, tá? Então, agora, ele deve exigir
do empreendedor o licenciamento ambiental antes dessa concessão de crédito. Tá? Então, é obrigatório o ente financeiro solicitar isso do empreendimento que está sendo licenciado. Passamos aqui pelos 9 pontos dos 63 que a gente considera importante. Quem tiver mais dúvidas sobre esse assunto, pode entrar em contato com a gente. A gente está fazendo um trabalho de análise da Lei 15.190, que hoje é a lei do novo marco do licenciamento ambiental. Vamos fazendo um processo de estudo minucioso, vamos com certeza fazer novos vídeos sobre ela, mas quem tem dúvidas pode antecipar e perguntar aí pra gente, manda lá no nosso chat, no site, que a gente antecipa o vídeo e passa para vocês, tá bom? E com isso, quais são os avanços que a gente percebeu nessa nova lei? Né? Primeiro, a elevação ao status de lei de diversos dispositivos atualmente dispersos em normas infralegais, estaduais, municipais, conferindo essa maior segurança jurídica. Tá? Outro ponto interessante que a gente viu de avanço é justamente esse que eu comentei anteriormente, que é a definição de prazos para análise dos processos, né, promovendo justamente essa previsibilidade das empresas que deram entrada no seu processo de licenciamento. Outro ponto interessante é o novo PL que vai vir definindo ali os critérios para o licenciamento de impacto ambiental, baixo impacto ambiental, ALAC, e isso aí vai ajudar a definir o procedimento correto que cada ente federativo vai ter que seguir. Então, isso ajuda na celeridade do processo. Além disso, aumenta de pena para as empresas que funcionam sem o licenciamento ambiental, que infelizmente ainda existem. E em grandes metrópoles, em grandes locais de cidades, infelizmente eu já tive... nós fazemos aqui auditorias, nós fazemos vários serviços no que diz respeito à área ambiental e às vezes nos deparamos com empreendimentos sem licença ambiental. Por incrível que pareça, a gente até fica assustado em locais de grande circulação de pessoas, de grande visibilidade no que diz respeito ao meio ambiente. Então, existe... Então, imagina nesse Brasilzão afora, lugares mais remotos, mais isolados, como a coisa funciona, né? Então, aumentou a pena, tá? De quem não tem licença ambiental. Então, qual é a expectativa dessa lei geral do licenciamento ambiental? É que modernize, desburocratize, simplifique os processos sem abrir mão das salvaguardas essenciais. Tá? Então, isso aí é a expectativa dessa nova lei. Então, com isso, a gente pretende conciliar a proteção do meio ambiente com a segurança jurídica e prosperidade econômica. Porque a gente entende, o legislador entende, que o processo de licenciamento não pode ser ad eterno. Ele tem que ter um início, um meio e um fim para a empresa conseguir ali faturar, entrar suas atividades em operação e sim começar a ter recebimentos, ter faturamento, tá? E com isso realmente prosperar economicamente. Então, finalizamos aqui esse vídeo sobre o licenciamento ambiental, o novo marco. Espero ter sido didático. Tentei fazer um resumo aqui, passar para vocês. Vamos manter novos vídeos falando sobre esse assunto, ainda mais que vai vir um novo projeto de lei, que vai virar lei de forma emergencial. Sabemos que essa lei 15.190, ela passa a valer daqui a 180 dias, 6 meses. Então, observem as exigências, entrem em contato conosco, tirem dúvidas do que vai impactar a sua atividade, o que você precisa saber. Então, nós vamos estar inserindo essa legislação para os nossos clientes, passando as obrigações necessárias. E, além disso, estamos à disposição para tirar dúvidas.
tá bom? Então preste atenção, uma mudança significativa esse ano de 2025 na área ambiental, que é essa Lei 15.190 de 8 de agosto de 2025. Gostaríamos de agradecer a oportunidade e muito obrigado.